Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 2. Na última aula, nós começamos a falar sobre a natureza corpuscular da luz. Por quê? Até então, a luz era uma onda. Thomas Young, pelo experimento da dupla fenda, havia provado que a luz era uma onda. Ele mostra difração e interferência de luz e calcula até o comprimento da onda de luz. Mas quando a gente chega no final do século XIX, a física começa a sofrer toda uma mudança. E a gente discutiu isso no finalzinho da aula passada. Surgem os fornos de siderúrgicas, ou seja, para fazer aço, e o aço precisa de um excelente controle de qualidade. Para ter um excelente controle de qualidade, precisa controlar muito bem a temperatura. E como é que se fazia? Você pega o ferro, derrete, está lá um recipiente contendo ferro derretido, aqui, ferro no estado líquido, e você só derrete o ferro em temperaturas muito altas, acima dos 1800 graus Celsius. Só que para fazer o aço, tinham que controlar adequadamente a temperatura disso. E como medir a temperatura disso? Simples. Coloca-se um termômetro. Introduz um termômetro aqui, ó. Introduz um termômetro. O termômetro deve marcar a temperatura. Em princípio, é simples, mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil, nem tudo que é fácil é simples. Neste caso é simples, medir a temperatura é colocar um termômetro, mas não é fácil. Por quê? Porque os termômetros são feitos de vidro. Nesta temperatura, quando você coloca o termômetro derrete. Então, não tinha um meio adequado para medir temperatura. E o pessoal não sabia o que fazer. E os físicos se debruçaram neste problema. Como medir a temperatura de um corpo sem precisar colocar um termômetro em contato direto? Bom, uma coisa eles sabiam. Uma fonte de calor irradia. Ela emite radiação, que é uma onda, na faixa do infravermelho. Então, será que por meio da radiação emitida eu conseguiria medir ou inferir a temperatura desse aço derretido? Esse era um problema tecnológico para a época. E eu estou falando de um problema tecnológico, a gente está falando de 1890. Ninguém sabia como resolver isso. E os físicos vão ter a ideia de, se medir a radiação emitida pelo ferro quente derretido, será que ele consegue inserir ou inferir qual a temperatura disso aqui? E foi isso que eles tentaram fazer. E através desses estudos da radiação emitida, eles concluíram que átomos absorvem radiação na faixa do espectro eletromagnético. Isso tudo eu já tinha passado na aula anterior, só estou comentando agora. Um átomo, ele consegue absorver radiação eletromagnética. Se você joga luz num corpo, parte da luz é absorvida pelo corpo. Mas o corpo é feito de átomo. Quem absorve a parte dessa luz são os átomos. Então, átomos absorvem radiação na faixa do espectro eletromagnético. Não é só luz. Átomo pode absorver ondas de rádio, micro-ondas, raios infravermelhos, luz visível, raio ultravioleta, raio X e raio gama. Qualquer um desses é uma onda eletromagnética. E os átomos têm a capacidade de absorver isso. E a gente discutiu na aula passada que se os átomos absorvem radiação, a radiação é uma onda, a onda propaga energia. Se ele absorve aquilo, ele absorve energia. A sua energia interna aumenta. E a energia interna de um átomo está associada à energia cinética dele, de translação. E se ele absorve energia e a energia cinética dele aumenta, a temperatura do sistema sobe.
porque a temperatura está associada à energia cinética translacional dos átomos que compõem um corpo. Então, se os átomos de um corpo absorvem radiação eletromagnética, a temperatura dele sobe. Isto é facilmente visível, basta colocar um corpo no sol por alguns instantes. Pega uma placa de metal e deixa no sol ali meia hora. Depois põe a mão nela, ela está quente? Ela está quente porque ela absorveu luz solar e essa energia da luz solar foi convertida em energia cinética dos átomos que compõem a placa. E a temperatura da placa sobe. Só que os átomos não ficam parados, eles formam uma rede cristalina. Nós comentamos isso na aula passada também. Uma rede cristalina é formada por vários átomos. E esses átomos são ligados entre si por ligação química. Ligação química é uma força, parte atrativa, parte repulsiva. E a gente pode tratar fisicamente a ligação química como se fosse uma mola. Então, um átomo é como se fosse uma bolinha ligada ao outro por uma mola. Esta modelagem física funciona muito bem. Então, eu posso imaginar uma estrutura, um cristal, por exemplo, como um arranjo atômico bem ordenado, bem organizado, com distâncias igualmente espaçadas, pelo menos em alguns planos. E se esse átomo for perturbado, ele vai se movimentar. No movimento que ele se movimentar, ele vai comprimir uma mola, vai esticar outra, vai puxar um átomo aqui, vai empurrar outro para lá. Toda essa rede começa a vibrar. Como o átomo é feito de cargas elétricas, esse sistema funciona como cargas elétricas oscilantes. E carga elétrica, quando ela oscila, ela acelera. E do eletromagnetismo, a gente sabe que cargas elétricas aceleradas como por exemplo cargas oscilantes, emitem radiação eletromagnética. Ou seja, toda carga elétrica que você acelerar, ela emite radiação eletromagnética. Esta é uma característica eletromagnética de partículas carregadas. Ou seja, se eu pegar uma partícula carregada aqui, uma carga positiva, e acelerá-la, ela vai começar a emitir onda eletromagnética. Ela irradia onda eletromagnética. Então, átomos, ao oscilarem, emitem radiação na faixa do espectro eletromagnético, pois são cargas aceleradas e, consequentemente, diminuem a energia cinética translacional e, portanto, diminuem a temperatura do corpo. Ou seja, quando os átomos de um corpo oscilam, eles emitem radiação. Se eles emitem radiação e radiação é onda eletromagnética e ela transporta energia, esse átomo está emitindo energia, ele está perdendo energia. Então, a energia cinética translacional dos átomos diminui. E se a energia cinética translacional diminui, a temperatura diminui. Então, os átomos de um corpo, eles estão absorvendo radiação eletromagnética de um lado e emitindo de outro. Então, a temperatura sobe por um lado e abaixa pelo outro. Se ele absorve mais do que emite, a temperatura do corpo aumenta. Se ele emite mais do que absorve, a temperatura do corpo diminui. Agora, quando a taxa de emissão da radiação eletromagnética é igual à taxa de absorção, o mesmo tanto que a temperatura aumenta, ela também diminui.
Então, para todos os propósitos práticos, nesta condição, a temperatura do corpo não muda. Ela se torna constante. E a gente diz que um corpo atingiu o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando a taxa de emissão de radiação é igual à taxa de absorção. Isto tudo nós tínhamos já falado na aula passada. Aqui eu mostrei um maçarico, esse preto aqui é um maçarico, aqui é a chama do maçarico, queimando uma barra de ferro, queimando força de expressão, aquecendo uma barra de ferro. No início, a barra de ferro fica vermelha e ela está emitindo radiação infravermelho e luz na faixa do vermelho. Quando eu aumento a potência do maçarico, ele esquenta mais. E agora ela começa a emitir radiação infravermelho e luz na faixa do laranja. Chega uma hora que a luz chega quase no verde azul e se eu continuar aquecendo o corpo, chega uma hora que ele emite luz branca. E aí ele derrete. O estudo para entender como poder medir a temperatura do aço no final do século XIX fez com que todas essas conclusões fossem obtidas. Não foi só para medir a temperatura do aço. A física já estava se desenvolvendo nesse ramo e o problema de determinar a temperatura do ferro fundido para fazer o aço era um problema tecnológico. Mas tudo isso vão surgir desses estudos. E o que os físicos concluem? Que se um corpo absorve bem radiação, ele também emite bem radiação. Então, eles concluíram que todo bom absorvedor de radiação é também um bom emissor de radiação. Se um corpo absorve muito, ele emite muito. Por exemplo, deixa um material de cor preta no sol. Ele absorve muita radiação solar, então ele esquenta demais. Depois tira ele do sol e coloca ele num quarto escuro. Você vai ver como ele esquenta o quarto, porque ele emite todo aquele calor por meio. Então isso era uma consequência dos estudos no final do século XIX. Os físicos idealizaram um corpo que é capaz de absorver 100% da radiação. Na prática, esse corpo não existe. Mas eles imaginaram, pense num corpo capaz de absorver toda a radiação incidente sobre ele. Se esse corpo emitir tudo, naquele instante, absorver tudo, naquele instante que ele absorve, ele não emite nada, porque ele está absorvendo. E se ele só está absorvendo e nada está saindo dele, nada chega aos meus olhos. Nenhuma luz. Então eu enxergaria este corpo como um corpo negro. E esse corpo teórico, capaz de absorver 100% da radiação incidente, ficou conhecido como corpo negro. O corpo negro. O corpo negro ele é um corpo idealizado. E, através desses estudos na época, dois físicos, Stefan e Boltzmann, desenvolveram uma lei, a lei chegaram de forma independente. O Stefan chegou nessa lei de maneira experimental e o Boltzmann de maneira teórica, onde eles falam que um corpo que emite radiação, a potência, esse R aqui é a potência da radiação emitida, ela é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura absoluta, temperatura medida em Kelvin. Então, através desses estudos, eles vão chegar numa conclusão de que, se eu tenho um corpo emitindo radiação eletromagnética, se eu medir a potência da radiação emitida, essa potência é proporcional à temperatura elevada a 4. Está aqui. E chegaram numa constante de proporcionalidade sigma.
Essa constante de proporcionalidade, ela vale no sistema internacional 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado Kelvin à quarta. Veja, era o que eles procuravam, porque agora, se eu tenho aqui o meu ferro derretido na indústria siderúrgica, o meu ferro derretido na indústria siderúrgica, com um recipiente contendo ferro aqui, ó. Ferro líquido. E isto aqui emite radiação na forma de calor. Bastava eu medir a potência disso aqui, a potência, porque eu sei que essa potência é proporcional à temperatura do corpo que está irradiando elevada a 4. Então, se eu conseguir medir a potência irradiada, eu descubro a temperatura do corpo. Ah, então a gente, de certa forma, resolve o problema. Mas o ideal é que eu meça toda a radiação emitida por esse corpo aqui, ó. Toda a radiação emitida. E como fazer isso? Então, eles vão idealizar um corpo negro, ou seja, um corpo que absorve toda a radiação. O que seria o corpo negro? O corpo negro seria uma caixa onde essa caixa tem um furinho aqui, ó. Essa caixa é de metal. E por dentro ela é oca, fazendo aqui um buracão, ó, de paredes espelhadas e irregulares. Porque o que acontece aqui? Deixa eu fazer essa. De paredes espelhadas e irregulares. Por quê? Imagine que eu jogue um feixe de radiação eletromagnética ali dentro, de luz, por exemplo, ou de calor. Tá aqui. Esse feixe entra aqui pelo furinho, ó. Entrou aqui, saiu aqui, ó. Ele vai bater aqui, ó. Como a parede é de metal e é espelhada, metal reflete onda eletromagnética. Esta onda bate aqui e reflete aqui. Pela lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. E bate aqui. Aqui bate aqui. Aqui bate aqui. E cada vez que ela bate, o corpo absorve um pouco dessa radiação. E aí ela vai refletindo e sendo absorvida. E aí ela vai ficando mais fraca aqui dentro. Até que chega uma hora que ela vai bater lá e vai ser totalmente absorvida. Ou seja, a radiação entra nesse corpo, fica refletindo nas paredes por ser irregular, ela fica zigue-zagueando lá dentro, e cada vez que ela bate na parede, essa parede, por ser de metal, absorve um pouco da radiação. Chega uma hora que 100% da radiação é absorvida. Este corpo metálico idealizado é chamado de corpo negro. Se eu colocar um corpo negro na frente do aço derretido, ele vai começar a absorver toda aquela radiação. E o corpo negro vai esquentar. Depois que o corpo negro esquentar, lembra que todo bom absorvedor é um bom emissor. Ele vai começar a irradiar. Depois que ele absorveu tudo, agora ele irradia. Então ele começa a irradiar aqui das suas paredes mesmo.
E aqui agora eu meço esta potência, e ela é proporcional à quarta potência da temperatura. Medindo esta potência, eu descubro a temperatura e consigo inferir a temperatura do aço. Então, essa era a ideia da época. Então, está aqui um corpo negro e a sua radiação. Então, a ideia para medir temperaturas de fornos para indústria siderúrgica. Está aqui a potência. Lá eu chamei de R, aqui é de φ, de um outro slide antigo, mas é a mesma coisa. É a potência irradiada. Na verdade, não é nem a potência. Vamos corrigir isso. Isso aqui a gente escreveu assim. R igual a sigma T². Eu estou falando que isso aqui é potência. Na verdade, isso aqui é intensidade. O que é intensidade? Nós já estudamos. É a potência pela área. Então, na verdade, a potência sobre a área é sigma T². Fazendo a correção mais adequada da lei de Stefan Boltzmann. Então, isso aqui é intensidade da radiação. Então, a intensidade da radiação é sigma T². Essa é a lei de Stefan Boltzmann. E o corpo negro, como que ele é? É aquilo que eu desenhei agora há pouco. É uma caixa, tem um furinho aqui, você joga a radiação ali, ela entra e começa a refletir. Ó. Cada vez que ela bate nas paredes, uma parcela vai sendo absorvida. Até que chega uma hora que tudo é absorvido. Depois que ele absorve tudo, como bom absorvedor, ele é um bom emissor. Ele irradia e você mede a intensidade da radiação. E você descobre a temperatura disso. E aí o que você faz? Você faz um gráfico da intensidade da radiação, que é esse eixo, em função do comprimento da onda emitida. Veja, ela emite radiação. Você faz um gráfico da intensidade da radiação em função do comprimento de onda. Se a radiação emitida é uma onda... Desculpa, só desligar isso aqui, eu tirar o som, porque ele tocou bem na hora que não devia. Se a radiação emitida é uma onda, o que significa dizer isso? Que uma onda tem comprimento de onda. Se ela tem comprimento de onda, eu posso ver em qual comprimento de onda a intensidade da radiação é máxima. Então ele faz isso. Pega a onda irradiada, mede a potência dela. Essa potência tem um comprimento de onda. Lambda 1, potência 1. Ou, melhor dizendo, intensidade, né? Intensidade 1, um comprimento de onda 1. Depois tem uma outra onda 2. Tem um comprimento de onda 2 e uma intensidade 2. Alguém fala, peraí, professor, mas o que ele está emitindo não é uma onda? Na verdade, não é uma onda, é um conjunto de várias ondas. Lembra que a luz, só a luz, ela é um conjunto de pelo menos 7 ondas diferentes. Cada uma com um comprimento de onda. Então, quando ele emite radiação, ele emite uma só, ele emite um conjunto. Então, você vai medir a intensidade de cada uma dessas em função do comprimento de onda. E aí, você vai ter curvas desse tipo aqui. Ó. Você vai ver que existe um pico de máxima intensidade emitida para um dado comprimento de onda. Existe um pico. Aqui, ó. Um pico para máxima intensidade da radiação emitida num comprimento de onda. Este gráfico é chamado curva de radiação de corpo negro.
curva de radiação de corpo negro. Ou distribuição espectral de um corpo negro. Tá? E dão sempre curvas desse tipo. Um físico chamado Wien, aqui ó, Wien ou Wien, o físico chamado Wien, ele mostra experimentalmente e teoricamente também, não vou demonstrar aqui, que para um gráfico de um corpo negro, se você pegar o comprimento de onda para o pico máximo e multiplicar pela temperatura do corpo, isso dá uma constante. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Isso dá uma constante. E essa constante vale 2,898 10 a menos 3 metro Kelvin. Então isso dá uma constante. Significa que se eu pegar este pico aqui, ó, é o pico máximo. Eu leio no gráfico, eu vou descobrir qual é o comprimento de onda lambda aqui, ó. Eu vou descobrir esse comprimento de onda. E eu sei, pela lei de Wien, que o comprimento de onda vezes a temperatura para este máximo é uma constante. E essa constante eu conheço. Então, a temperatura do corpo que emitiu isso vai ser a constante dividido pelo comprimento de onda do pico máximo. Então, eu consigo tirar a temperatura de uma maneira até mais fácil do que da lei de Stefan Boltzmann. E isso passa a ser empregado na época. Aqui estão algumas curvas que foi calculada a temperatura assim. Então, para esta curva, a radiação que o corpo emitiu, o corpo estava a uma temperatura de 1750 kelvins. Para esta curva azul, o corpo emissor estava a uma temperatura de 1500 kelvins. Para esta curva aqui, ó, o corpo emissor estava a 1250 kelvins. Para essa curva de pico menor, 1000 kelvins. Repare que o comprimento de onda do pico máximo da curva vezes a temperatura dá uma constante. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Quer dizer, se o comprimento de onda aumenta, a temperatura diminui. Então, olha aqui, ó. Para este pico, eu tenho este comprimento de onda aqui, ó. O comprimento de onda cresce para cá, hein, ó. Ele cresce para cá. Se eu pegar o outro pico, vou fazer em outra cor. Se eu pegar o outro pico, esse azul, ó, o comprimento de onda deu maior, porque ficou mais à direita. Então, a temperatura vai ser menor. Então, a temperatura aqui é 1500, isso aqui é 1700. Se eu pegar um outro pico, esse aqui, por exemplo, comprimento de onda deu mais para a direita, deu maior ainda. Então, a temperatura vai dar menor ainda e assim sucessivamente. Essa é a lei de Wien. Então, está aqui. Então, como calcula a temperatura? É a constante 2,898 10 a menos 3 pelo comprimento de onda máximo. Então, olha aqui, ó. Este pico tem este comprimento de onda, então ele tem uma temperatura. Este outro pico tem um comprimento de onda maior, mais para a direita, ó. Então a temperatura dele é menor. Este outro pico, então o pico dele está mais para a direita ainda, então tem uma temperatura menor ainda e assim por diante. Então está aqui, 10.000 kelvins, o corpo que radiou isso, 9.000 kelvins, 7.000 kelvins e 5.500 kelvins. Tá aí. Ó.
Então a gente consegue perceber muito bem essas grandezas inversamente proporcionais, que é lambda max e temperatura. Com isso, de certa forma, os problemas de determinar a temperatura dos poros, de certa forma, estava resolvido. Mas os físicos se deparam com um problema aqui. Problema qual é? Pergunta é, por que um corpo, ao emitir radiação, ele emite vários comprimentos de onda ali, a curva, o gráfico intensidade em função do comprimento de onda, tem esta cara aqui, ó. Tem esta cara. Por que ele tem esse formato parecendo uma gaussiana distorcida aqui, ó? Era uma pergunta. Por que ele não é linear? Por que ele não... Por que a distribuição tem que ter uma cara como essa? E toda distribuição tem essa cara aqui, olha. Por que tem que ser assim? Bom, isso aí foi uma pergunta feita pelos físicos no final do século XIX. E, claro, se o corpo está emitindo, quem emite são átomos. Então isso tem a ver a maneira como os átomos estão realizando isso. A gente não conhecia a teoria atômica moderna, que é que nós temos vigente. Então, para a época, isso vira um quebra-cabeça. E os físicos se debruçam em tentar explicar por que a curva de intensidade em função do comprimento de onda pela emissão da radiação de um corpo negro tem este formato e não outro. E esse vai virar o chamado problema da radiação do corpo negro. Medir a temperatura do emissor foi fácil. Agora vem o problema difícil. Justificar por que a curva tem essa cara e não outra. Se isso tem a ver com os átomos que estão emitindo, então a gente deveria pensar em como que esses átomos estão se comportando para dar uma distribuição assim. Aí, vários físicos vão tentar ajustar, tentar explicar, e vão lá na teoria atômica que eles conheciam, usando cálculos de termodinâmica, porque envolve calor, para tentar explicar isso. Dois físicos, Rayleigh e Jeans, conseguem deduzir algumas equações baseadas em termodinâmica, onde eles conseguem ajustar este lado da curva aqui, ó. Este lado da curva. Vou olhar só para essa curva aqui, tem várias aqui, se eu olhar só para essa. Então, eles deduziram equações que ajustam bem este cara aqui. E o ajuste deles dava uma coisa assim. Então, os pontos teóricos dele caíam em cima dos experimentais. A curva aqui é experimental, então dava aqui um, outro, em cima. Você fala, caramba, a teoria deles então vai dar conta de explicar isso. Só que chegava aqui, a curva dele fazia isso, não descia. Aqui coincidia muito bem, mas não explicava o outro lado da curva. Ou seja, havia um problema na teoria de Rayleigh-Jeans. Então não davam conta de explicar a curva, só ajustavam metade da curva. Aí veio o físico Wien, usou uma outra teoria para tentar explicar como que os átomos se comportam para emitir essa radiação e conseguiu ajustar este lado da curva aqui muito bem. Só que aqui explodia para o infinito. Ou seja, ninguém ajustava a curva toda. Ninguém. E isso gera um desafio para os físicos no final do século XIX, a tal ponto que chega a surgir prêmios em dinheiro para quem resolvesse o problema da radiação de corpo negro. A física dava conta de explicar tudo.
O físico Lord Kelvin, no final do século XIX, ele chega a incentivar seus alunos a não estudarem mais física, porque a física estuda a natureza. E os físicos já tinham descoberto tudo, não tinha mais nada para ser descoberto. O que tinha era um problema como a radiação de corpo negro, mas ele colocava isso deveria ser meros detalhes técnicos. Porém, ninguém deu conta de resolver explicar o porquê disso. Até que entra em cena o físico Max Ludwig Planck. Max Planck, este físico aqui, ó, viveu de 1858 a 1947. E ele apresenta em 19 de outubro e em 14 de dezembro do ano de 1900 um trabalho para a Sociedade Berlinense de Física. Na verdade, ele apresenta 2 trabalhos, onde ele consegue ajustar perfeitamente, ele deduz equações que ajustam perfeitamente a curva da radiação do corpo negro. Ele consegue fazer isso. E ele começa falando, foi um ato de desespero. Como que ele trata isso? Ele fala, para os átomos emitir, ele tem que oscilar. Então ele vai tratar os átomos como se fossem osciladores harmônicos. E ele vê quais são as frequências ressonantes associadas à radiação emitida e, em cima disso, ele vai chegar num conjunto, ele vai chegar em todo um processo de dedução de equações, que eu não vou mostrar aqui. Isso a gente estuda em física moderna. Essa parte é física moderna, mas a gente só está dando uma pincelada nela. Então, ele deduz tudo isso e, no final, para ajustar a curva do corpo negro, ele chega numa equação para energia. Ele chega nesta equação para energia da radiação eletromagnética. Os átomos, ao oscilarem, emitem radiação eletromagnética. E ele fala que a radiação eletromagnética, para que dê conta de ajustar o corpo negro, a energia tem que obedecer esta equação aqui, ó. E esta equação é a equação de energia. Ni aqui, que ele usou como símbolo, é a frequência. Então, Max Planck falou, para que os meus dados teóricos se ajustem com os dados experimentais, então está aqui o meu dado, esse é o experimental, o teórico, para que o teórico dê isso. A energia irradiada pelos átomos do corpo, ela tem que ser igual a h-ni, onde ni é a frequência de oscilação da radiação eletromagnética. É a frequência de oscilação da radiação eletromagnética. Veja, a gente usou até então a letra F. Pode ser F também. E igual a HF. É a mesma coisa. Às vezes usa-se Ni, às vezes usa-se F. O que quer dizer esta equação que o Planck obteve? Quer dizer o seguinte. Dado uma onda eletromagnética de comprimento onda H e frequência F, ou Ni, tanto faz, a energia que essa onda transporta é igual a uma constante H vezes a frequência F. Essa constante passou a ser chamada de constante de Planck, em homenagem ao Planck, constante de Planck. Então ele diz que a energia de uma onda eletromagnética é proporcional à frequência da onda eletromagnética.
Veja que essa equação também aparece escrita assim, a mesma coisa. Ni é a frequência da onda eletromagnética. Então, ele está dizendo que a energia de uma onda eletromagnética é proporcional à frequência da onda eletromagnética. Nós não tínhamos nada parecido com isso até então. Então, o que o Planck chega e mostra, os átomos funcionam como osciladores harmônicos, e cada vez que eles oscilam, eles aceleram e irradiam, emitindo onda eletromagnética, cuja energia é proporcional à frequência da onda. E dá conta de ajustar a curva de radiação de corpo negro. Então, esta é a equação de energia de Max Planck. O H é uma constante de proporcionalidade e ela vale, no sistema internacional, 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joule/segundo. Veja que é uma constante muito pequena, 10 a menos 34. Mas Planck mostra que é isso. O próprio Planck, para ajustar aquilo, ele fala, foi um ato de desespero. Ele para fazer esse ajuste. Por quê? Porque até então a física nunca tinha mostrado isso. A física diz que a energia é um contínuo. O que é uma coisa contínua? Uma coisa contínua é aquela que você passa por todos os valores. Esta equação, ela diz para a gente que a energia de uma onda eletromagnética, ela é hν, mas se ela não for hν, Max Planck põe no seu sistema que ela vale o dobro, 2hν. Ou o triplo, 3hν. Ou seja, se a gente usar a letra F, E é igual a HF. Esse F seria a frequência fundamental. Como a frequência fundamental usa N. A frequência fundamental é N vezes a frequência do primeiro harmônico. Então, isso aqui seria algo do tipo NHF1. Essa quantidade, então, a energia só vai ser HF, onde a F frequência do primeiro harmônico, ou 2, ou 3, ou só um múltiplo inteiro. Ou seja, a energia só existe em quantidades definidas por esse número inteiro. Esta quantidade hν ou HF é a quantidade que define quanto de energia você tem no teu sistema. Então, Planck falou assim, olha, a energia ela só vai existir em valores bem definidos. Ou ela vale HF, pode ser hν, a mesma coisa. Ou ela vale 2hf, ou ela vale 3hf, ou ela vale 4hf, e assim sucessivamente. Não existe um valor intermediário de energia aqui para a onda eletromagnética, nem aqui, nem aqui. Ou ela vale isso ou vale isso, não existe meio termo. Ela só existe em múltiplos desta quantidade. Como essa quantidade sempre se repete em termos dos seus múltiplos, Max Planck chamou esta quantidade de quantum. Palavra em latim que quer dizer quantidade. Então, isso é um quantum de energia. A energia só existe em quantum. O plural, como a palavra em latim,
latino se usa o S no plural, tá? Por exemplo, qual é o plural de quantum? É quanta. Quanta é plural de quantum. Seria quantidades. Então a energia só existe em 1 quantum, 2 quanta, 3 quanta, 4, n quanta. Mas não existe em 1,5 quantum, em 2,5 quanta. Não existe valores. Ela só existe nesses valores. E aí está a razão de Max Planck afirmar que foi um ato de desespero. Por quê? Porque pelas leis de Newton, a energia pode existir em qualquer valor aí neste meio. Não tem razão de energia existir só em quantidades definidas. Pelas leis de Newton, a energia ela é contínua. Ela pode existir em todos os valores aqui, ó. Ela existe numa ampla faixa aqui, ó, de valores, passando por todos os intermediários. Não existe a energia só está nesse valor ou no outro. Pelas leis de Newton, a energia é contínua. Agora, Planck está falando que não. Para sistemas de átomos oscilantes medindo radiação eletromagnética, a energia é discreta. Só existindo em valores muito bem definidos, em quantidades bem definidas ou quanta. Isto, de certa forma, viola as leis de Newton. Mas as leis de Newton funcionam muito bem. A mecânica no final do século XIX, os físicos achavam que sabiam tudo. As leis de Newton não podem estar erradas. Então é provável, assim pensava Planck, que essa teoria está errada. Ela não faz sentido. Mas ela ajustava perfeitamente a radiação de corpo negro. Ela ajustava muito bem a radiação de corpo negro. Então, aí fica a dúvida. Se ela ajusta tão bem e nenhuma teoria física deu conta de fazer o ajuste, onde será que está o erro dela? Max Planck defende essa teoria com muita cautela, dizendo sim que foi um ato de desespero e que esperava que os demais colegas reexaminassem isso. A física desenvolvida aqui ficou conhecida como física dos quanta. Física dos quanta. Ou um nome mais generalista, física quântica. Quando a gente fala em física quântica, nós estamos falando de uma física onde a energia assume valores discretos, em quântums bem definidos. Não existe meio termo de energia. Ou a energia é HNI, ou é 2HNI, ou é 3HNI. Não existe 1,5 HNI, 0,4 HNI. Indo no confronto com o que prediz a teoria newtoniana sobre energias. Então, esse é o nascimento da física quântica. 1900 com Max Planck. Porém, os físicos não deram credibilidade à física quântica de Max Planck. Esta física quântica, ela não teve credibilidade de imediato. Por quê? Porque aparentemente isso estava na contramão do que prega a mecânica newtoniana. E a mecânica newtoniana funciona. Ah, mas isso deu conta de explicar a radiação de corpo negro? Deu, podia ser um artifício, algo muito artificial de fato. Mas Max Planck fez isso em 1900. E a comunidade de físicos não deu importância muito a isso. Mas quando a gente começa a estudar a teoria atômica, a gente tem que se habituar com o linguajar dela. Energia na escala atômica, energia no sistema internacional, ela é medida em Joule. Mas existem outras unidades de energia. Existe quilogrâmetro, existe caloria, tá? Mas em
Quando a gente lida com a estrutura atômica da matéria, um ramo da física chamado física atômica, a gente mede energia em elétron-volt. Elétron-volt, EV, elétron-volt. O que é elétron-volt? Elétron-volt pega duas placas metálicas paralelas, carrega uma com carga elétrica positiva, a outra com carga elétrica negativa, e submete aqui uma diferença de potencial de 1 volt. Tá? De tal maneira que você deixou uma placa positivamente carregada, outra negativamente carregada, e a diferença de potencial entre elas é de 1 volt. Tá? Ou, se preferir, menos 1 volt. Por que menos? Porque eu estou abaixo de um valor de referência. Coloco uma carga elétrica aqui, um elétron. O elétron vai ser repelido pela placa negativa e atraído pela placa positiva. Então esse elétron, ele ganha energia e acelera aqui dentro. A carga do elétron, quando a gente estuda eletricidade, a carga do elétron, simbolizada por menos E, ela vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Esse é o valor da carga do elétron. Se a diferença de potencial elétrico é de menos 1 volt, o trabalho ou a energia gasta pelo elétron ao se deslocar dentro deste campo elétrico é a carga vezes a diferença de potencial. Lembra que diferença de potencial, só para lembrar um pouquinho de eletricidade, diferença de potencial, também chamada de DDP, é a energia por carga. Então, se eu pegar a diferença de potencial, que é energia por carga, e multiplicar pela carga, ó, corta, isso me dá energia. Então, quando eu pego o ΔV e multiplico pela carga, isso me dá trabalho, isso me dá energia. Veja, se eu pego a carga do elétron, que é menos 1,6, 10 a menos 19 volts, e multiplico por menos 1 volt, isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar... Menos com menos fica mais, 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. A esta quantidade nós chamamos de 1 elétron-volt. O que é 1 elétron-volt? É a energia que um elétron adquire, ou uma carga elétrica adquire, quando submetida a uma diferença de potencial de 1 volt. E isto vale 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, ó, menos 1,6, 10 a menos 19 coulomb, vezes menos 1 volt, dá 1,6, 10 a menos 19 joule. Isto é o que nós chamamos de 1 elétron-volt. 1 elétron-volt vale 1,6, 10 a menos 19 joules. E em física atômica, física que lida com partículas elementares, é muito comum a gente medir a energia não em joule, mas em elétron-volt. Se eu tenho energia em elétron-volts e quero converter em joules, 1 elétron-volt vale isso de joule. Então, é bom você adaptar com esta linguagem aqui. E existe uma relação da massa também expressa em elétron-volt. Mas isso vai sair das equações de Einstein. Olha, 1 elétron-volt vale 1,6, 10 a menos 19 joules. É uma energia bem pequena. A gente pode usar múltiplos dele. Quiloelétron-volt, que é keV, é 10 ao cubo elétron-volt. Mega elétron-volt, MeV, que é 10 a sexta elétron-volt. Giga elétron-volt, GeV, que é 10 a nona elétron-volts. E tera-elétron-volts, TeV, que é 10 a 12 elétron-volts. São só múltiplos do elétron-volt que costumam aparecer. Existe uma equação
de energia para massa, a gente chama de energia de repouso, que sai da teoria da relatividade de Einstein, que diz que uma massa num sistema de coordenada em repouso, ela contém uma energia estocada chamada energia de repouso, esse E0, dado pelo produto da massa pelo quadrado da velocidade da luz. Produto da massa pelo quadrado da velocidade da luz. E igual a mc ao quadrado. Talvez a fórmula mais famosa do planeta. Com isso, eu consigo calcular massa. Então, quem é massa? E a energia pela velocidade da luz ao quadrado. Energia por c quadrado. Se eu medir a energia em elétron-volt, eu posso usar como unidade de massa elétron-volt por c quadrado. Então, é muito comum em física atômica a gente medir massa em elétron-volt por c quadrado. Então, qual é a massa de tal corpo? Tantos elétron-volt por c quadrado. Então, essa é a relação que existe entre massa e elétron-volt. Por exemplo, qual a massa do elétron expressa em elétron-volt por c quadrado? Bom, a energia de repouso do elétron, isso é medido, ela vale 8 vezes 10 a menos 14 joules. Tá? Ou, deixa eu só fazer a conta aqui na calculadora, ver se dá isso mesmo. Dá isso mesmo. Dá, na verdade, para ser mais preciso, dá 8,199 10 a menos 14. É só fazer isso aqui. Ó. A energia do elétron é a massa do elétron vezes c quadrado. A massa do elétron vale 1,6, 10... Vale 1,6, desculpa. Vale 9,11, 10 a menos 31 quilogramas. E a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Ao quadrado, se você fizer essa conta, dá isso aqui. Então, essa é a energia do elétron em joule. Energia de repouso do elétron. Quero converter para elétron-volt por c quadrado. Então, é só multiplicar por 1 elétron-volt por c quadrado e dividir por 1,6 10 a menos 19 joules, que é o fator de conversão. A energia do elétron vale 0,511 vezes 10 a sexta elétron-volt. Esta é a energia do elétron. Ou, se eu preferir, eu posso escrever assim. 0,511 mega elétron-volt. Tá aí. Essa é a energia do elétron. Mas ele pediu a massa. Como é que eu expresso a massa do elétron? Está aqui a energia, em MeV. A massa é energia por c quadrado. A massa vai ser 0,511 MeV por c quadrado. Então, qual é a massa do elétron? A massa do elétron vale 0,511 MeV por c quadrado. Isso se torna muito útil em física atômica. Uma vez que a gente vai adentrar ou pincelar algumas coisas dessa área, essas unidades podem aparecer. Bom, voltemos no trabalho de Planck. O trabalho de Planck não conquistou muitos físicos. Veja, o trabalho de Planck, ele resolve a curva da radiação de corpo negro, mas ele embute uma equação de energia que é essa aqui. Ou assim, tanto faz. Onde ele mostra que a energia da onda é proporcional à frequência e só existe para certos valores definidos. Tá?
múltiplos de HF, aqui, ou HNI. Então, ou a energia vale HNI, ou ela vale E1 aqui, E2, 2HNI, ou ela vale 3HNI, ou ela vale NHNI, onde HNI ficou conhecido como quantum de energia. E isto, de certa forma, viola as leis de Newton. Ou seja, vai em confronto com as leis de Newton. Porque para as leis de Newton, a energia pode existir em qualquer valor, e não só em valores discretos de energia. Isso não fazia sentido. Então, a equação de Planck e esta física que ele desenvolveu para resolver o problema da radiação de corpo negro não ganhou muitos adeptos. Tá? As pessoas olhavam com isso com muita desconfiança. Ah, mas resolve a radiação de corpo? Resolve, mas embute um problema. Então, isso não faz sentido. Porém, haviam alguns problemas não resolvidos. Lembra que os físicos achavam que a física explicava tudo? Não era bem assim. Tinha algumas coisas que a física não dava conta de explicar. O pessoal achava que eram meros detalhes. Mas o que a física não dava conta de explicar na virada do século XIX para o século XX? A física não dava conta de explicar, por exemplo, um fenômeno que era: quando você passa a luz por um prisma, ela forma um arco-íris com as 7 cores. Você forma um arco-íris com as 7 cores ali envolvidas, que é o experimento de Newton. Mas, na época, depois de Newton, Wollaston, que foi um químico, e Fraunhofer, que foi um físico, olhando esse arco-íris mais de perto, eles notaram uma coisa assim, ó, que o arco-íris, se você der um zoom nele, existem linhas muito finas, negras dentro desse arco-íris, que eles não sabiam o que era. No início acharam que isso era um problema do vidro do prisma. Depois perceberam que não. Fraunhofer era um expert em polir vidros. E quanto mais ele polia o prisma, mais essas linhas pretas apareciam. Elas eram uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar. Quando você faz o experimento de Newton, aparece um arco-íris. É isso aqui. Ele é contínuo. Sai do vermelho e continuamente vai para o laranja, para o amarelo, para o verde, para o azul, para o anil e para o violeta. A cor vermelha é de maior comprimento de onda. O comprimento da onda de luz vermelha vale 700 nanômetros. O comprimento da onda de luz violeta vale 400. Então, as ondas de luz têm comprimentos de onda variando de 400 nanômetros a 700 nanômetros. O que o Wollaston e outros notaram foi isso aqui, ó. Eles percebiam no meio desse arco-íris linhas pretas, e quanto mais eles poliam o vidro, mais isso se destacava. Não era um problema do vidro, isso tinha a ver com a luz. E ninguém
sabia responder o que eram essas linhas. Estas linhas ficaram conhecidas como linhas de absorção, porque é escura, está absorvendo, de Fraunhofer. Que foi um físico alemão que detectou isso. Ninguém sabia o que era, e a gente chega no final do século XIX sem saber explicar o que eram essas linhas. Esse era um problema. A questão associada à radiação de corpo negro, deixa eu ver se eu acho um outro arquivo aqui. Só um momento. Olha, perceberam também que se você colocasse um corpo quente, aquelas linhas apareciam. O arco-íris se diluía. As linhas apareciam, mas apareciam acesas. O que eram linhas acesas ficavam assim, ó. Aqui onde é preto deveria ter o arco-íris, mas quando você põe um corpo quente, a luz dele não deixa com que o arco-íris apareça. Mas apareciam linhas claras, chamadas linhas de emissão de Fraunhofer. Essas são linhas de emissão, porque estão acesas, então alguém está emitindo, de Fraunhofer. Então nós temos linhas de absorção de Fraunhofer e linhas de emissão de Fraunhofer. E dependendo da fonte de luz, essas linhas mudavam. Olha aqui, se eu tenho um corpo quente, jogo um telescópio aqui e projeto essas linhas aqui num prisma, elas são assim. Mas agora, se eu pegar esse telescópio e colocar na frente de uma lâmpada, tem um arco-íris contínuo. Se eu jogo na frente de um corpo quente, aparece isso aqui. E o que são essas linhas? Linhas de emissão, linhas de absorção, que ficaram conhecidas como espectro de emissão e absorção. Quando se fala espectro de emissão e absorção, está falando justamente dessas linhas que aparecem no arco-íris quando você passa a luz através de um prisma. Newton não havia detectado isso, mas chega no final do século XIX e ninguém sabe o que são essas linhas. Isso tinha a ver com a luz emitida pelo corpo, de alguma forma, mas o que elas eram, ninguém sabia. Deixa eu pegar um outro arquivo aqui. Aí vem Planck e explica a curva de luz um corpo negro. Olha, está aqui o fluxo, né, que é a intensidade em função do comprimento de onda. Essa é uma curva de radiação de corpo negro. Ó. Se eu aumentar a temperatura, ó, ela se desloca mais para lá. Ó. Aqui é a faixa de comprimento de onda da luz visível. O pico dessa absorção está abaixo da luz visível, está no ultravioleta. Ó. Dependendo de como a temperatura do corpo, ó, aqui ele está emitindo no violeta. Ó. Aqui no visível e aqui no infravermelho. Ó. Tá aí. Max Planck dá conta de explicar isso, mas ele não consegue justificar o porquê que aquela equação da energia em valores discretos funciona e nem porquê o corpo
os valores têm que ser discretos. Ele só dá conta de ajustar a curva. Aqui, olha, um exemplo. Você pega uma fonte de calor, liga, isso emite calor. Mede a potência irradiada, a intensidade irradiada em função do comprimento de onda, você tem a curva de radiação de corpo negro. Ó, isso aqui está esquentando e a curva está surgindo. Ó. Ó. Aqui ela em escala menor para ver e aqui a curva real. Ó, temperatura bem alta e vai formando a curva de radiação de corpo negro. Tá aí, agora abaixando a temperatura, ela caindo. Se eu resetar aqui, olha. Então aqui a gente consegue ver isso muito bem. Eu posso mudar a análise do comprimento de onda. Ó. Que ela teria um pico. Porque eu só estou vendo uma parte da curva que ela está em escala menor. A equação de Planck deu conta de ajustar isso. Mas não conseguiu explicar o que era. Então os problemas que haviam. Espectro. Emissão, absorção da luz. Isso ninguém deu conta de explicar até o início do século XX. Outro problema era o chamado efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Você pega uma placa de metal, joga luz e ele conduz corrente. Ou seja, ele causa uma diferença de potencial que, se você fechar o circuito, obviamente, vai conduzir corrente. Por que a luz consegue produzir corrente elétrica numa placa de metal? Isto era um fenômeno conhecido já do século XIX, mas ninguém conseguiu explicar o efeito fotoelétrico. E o outro, coisa que ninguém deu conta de explicar, foi a radiação de corpo negro. Então a gente vira o século XX com esses três problemas. Aparentemente, Max Planck explicou esse. Resolveu, mas introduziu um outro problema, que era uma energia quantizada, uma energia discretizada. Mas tinham dois outros problemas que ninguém deu conta de resolver. O efeito fotoelétrico e as linhas de emissão e absorção do espectro da luz. Vamos colocar, pelo menos a priori, Max Planck resolveu a radiação de corpo negro. Embutiu um problema nela, mas não teve uma aceitação grande. Vamos ver a questão do efeito fotoelétrico. Então, o efeito fotoelétrico. Ele vai ser bem estudado, esse efeito, pelo físico alemão Heinrich Hertz, que viveu de 1857 a 1894. Veja, o que era o efeito fotoelétrico? Você pega uma placa de metal, liga aqui no polo positivo de uma bateria, ou seja, um cátodo, liga o ânodo numa outra placa de metal, isola isso do meio por meio de uma ampola de vidro, se quiser faz vácuo aqui até para ajudar, mas uma ampola transparente, e o que ele notava? Ele colocava um amperímetro aqui. Claro que esse fio não está emendado com esse, tem um espaço, então não há corrente passando, o amperímetro não acusa nada. Mas quando ele joga luz, elétrons são arrancados desse metal e passa para esse, e o amperímetro acusa uma corrente. Este fenômeno de jogar luz numa placa de metal e ela gerar condução é conhecido como efeito fotoelétrico. Ninguém sabia explicar isso. Hertz e alguns outros físicos começaram a fazer medidas
deste tipo de sistema. E o que eles concluíram? Veja, se você variar a voltagem aqui da bateria, aumenta a diferença de potencial entre essas placas. De 0 para 5 volts, 10 volts, 15 volts, vai aumentando. A corrente que atravessa aqui, ela é constante. Ó, é esse gráfico aqui, ó. A corrente ela é constante, ela não muda. Ela tem o mesmo valor aqui, ó. E esta corrente é para uma intensidade de luz I1. Se eu aumento a intensidade de luz, jogo mais luz aqui, a corrente aumenta. E ela fica de maneira constante também, ó. De tal maneira que a nova intensidade é maior que a anterior, mas gera uma corrente constante. Ou seja, a corrente fica constante, não importa quanto eu aumente o potencial elétrico. A corrente é constante. Mas a corrente está associada à intensidade de luz. Quanto maior a intensidade de luz, maior a corrente. Ela é constante quando você joga luz. Aí eles fizeram o seguinte: e se eu inverter o potencial elétrico aqui? Que eu inverto o sentido da corrente. Quando eu faço isso, a corrente não é mais constante. A corrente cai rapidamente a zero. No primeiro caso, ela era constante aqui, ó. Quando eu inverto o potencial elétrico da bateria, a corrente rapidamente diminui até zerar. Isso no segundo caso, quando eu joguei mais luz, a corrente era maior e constante. Quando eu inverti a polaridade da bateria, a corrente caiu rapidamente e foi para zero. E o que se nota é que não importa se eu colocar mais luz, eu vou ter outra corrente constante. Se eu inverter a bateria, ela cai para zero. Todas elas convergem para um ponto, que é um potencial. Este potencial é chamado potencial de frenagem ou potencial de freamento. É um potencial que faz com que os elétrons não consigam mais sair daqui. Então, vai ter uma corrente variando e o potencial vai aumentando até que quando eu atingo esse potencial, nenhum elétron consegue mais sair da placa. Não tem mais energia para isso. Os estudos mostravam este comportamento. A frequência da luz é constante. O que é a frequência? A frequência da luz caracteriza a cor da luz. Uma luz vermelha tem uma frequência, uma luz verde tem outra frequência. Então, a frequência da luz constante aqui no experimento quer dizer que usaram uma cor só de luz. E perceberam isso. Este comportamento. Então, se a intensidade da luz incidente é aumentada, o número de elétrons ejetados aumenta, como se poderia esperar, porque a corrente aumenta. Mas ele aumenta de uma forma bastante inesperada. Por quê? Porque sua energia cinética não muda em nada. Ou seja, quando eu aumento a intensidade da luz, o que é que está acontecendo? Eu não estou aumentando a energia do elétron, eu só estou fazendo sair mais elétron. Mas se o elétron é que absorve a luz, eu deveria esperar, pela mecânica de Newton, que cada elétron absorvendo mais luz tivesse mais energia cinética. Mas o que o experimento mostra não é isso. Ele mostra que se eu jogo mais luz, eu aumento a corrente. Mas eu aumento a corrente porque eu aumentei o número de elétrons. E não porque eu aumentei a energia cinética de cada elétron. Aí, agora fizeram um experimento diferente. É o mesmo aparelho, vai jogar luz, vai emitir elétron, vai medir a corrente. Vão variar a voltagem da bateria. Aqui, a mesma coisa. Para uma frequência de luz F1, uma frequência
de uma cor, ali uma luz de uma cor, a luz tem o mesmo comportamento, gera uma corrente constante, ou seja, uma corrente que não muda com o aumento do potencial elétrico. Mas se eu inverto a polaridade da bateria, esta corrente cai rapidamente para o potencial de frenagem dele. Aqui. Se eu usar uma frequência de luz maior do que a frequência anterior, a corrente é mais alta, mas é constante também. A corrente é mais alta, mas é constante também. Para F2 maior do que F1, também dá constante. E se eu inverter agora a polaridade da bateria, ela também cai e vai para zero, mas não para o mesmo potencial de antes, para um outro, para um potencial V2. E existe uma frequência tal que ela é constante. Se eu inverter o potencial, essa corrente vai para zero, para potencial zero. Ou seja, aqui quando eu aumento a frequência, estou aumentando a frequência da luz. Frequência F1, vou colocando ondas de luz com frequências cada vez maiores. Só para associar. A frequência de luz maior é mais próximo do azul, a menor é mais próxima do vermelho. Então, a onda de luz de menor frequência é o vermelho, de maior frequência é o azul. Então, conforme eu aumento a frequência, a corrente gerada é maior, ou seja, está saindo mais elétrons. Porém, quando eu inverto, nem todos vão para o mesmo ponto. Se a frequência da luz incidente for reduzida abaixo de um certo ponto crítico, que é o caso aqui, nenhum elétron mais vai ser ejetado, por mais intensa que a luz possa ser. Ou seja, se eu for mudando a frequência de luz aqui, e quando a gente fala luz, você pode pensar na luz visível, mas você pode pensar em todo o espectro eletromagnético. Pode jogar raio ultravioleta aí, infravermelho, também para ver o efeito, tá? Mas vai existir uma frequência crítica tal que, quando eu jogar, você vai ver que o potencial é zero. Se a diferença de potencial é zero, nenhum elétron sai. Você fala, mas como que é isso? Você está dando energia, você está jogando luz, ou uma onda eletromagnética, ela é energia. Mas existe uma frequência de luz que eu jogo e que nenhum elétron é ejetado, por mais intensa que possa ser essa luz. Veja, isto não podia ser explicado pela física clássica, física até então, a física que vinha das leis de Newton. E esse era um grande problema com o efeito fotoelétrico. E ninguém dava conta de explicar isso. Por que que isso acontece? O potencial de freamento, não é fretamento não, que ficou errado, tá? O potencial de freamento, V0, para uma dada frequência Ni, varia com o tipo de material que é feito o cátodo. Então, cada material aqui vai gerar um potencial de freamento diferente. Se o cátodo for feito de titânio, aqui é um potencial diferente. Se for feito de tungstênio, é de outro. Então, esse potencial é uma característica do cátodo, do eletrodo. Como explicar que a luz pode arrancar elétrons? O que vai acontecer aqui é que, em 1905, este indivíduo, Albert Einstein, publica um artigo chamado Um ponto de vista heurístico sobre a produção e transformação da luz. E nele, ele explica o efeito fotoelétrico. E ele usa esta equação para explicar o efeito fotoelétrico. Esta equação, onde ele diz que a energia cinética máxima do elétron, que é dado pela carga do elétron vezes a diferença de potencial, é a constante de Planck vezes a frequência, menos uma função φ chamada função de trabalho. O que ele mostra
é isso. Imagina que este gráfico que você está vendo está associado a um metal. Esta região aqui, ó, é o lado de dentro do metal. E essa região é o lado de fora do metal. E aqui é a superfície de separação do metal. Ó. Aqui é a superfície de separação do metal, ou seja, que divide a parte interna do metal da parte externa. Essa é a superfície de separação. Tá aí. Então aqui é o lado de dentro e aqui é o lado de fora. Aqui, o que vai acontecer? Tá cheio de elétron dentro do metal. Aí você joga um raio de luz. Este raio de luz aqui, ó. O que o Einstein faz? Como que ele dá conta de explicar o efeito fotoelétrico? Bom, o Einstein, para explicar o efeito fotoelétrico, ele vai lá na equação de Planck. Ele fala, olha, se o Planck está falando que a energia de uma onda é H vezes a frequência, se a luz que está batendo aqui, a luz tem uma energia HF. E se eu der uma energia HF para o fóton, eu consigo, para o elétron, desculpa, o elétron ganha essa energia HF da luz, então ele vai ter energia para sair daqui e chegar até a superfície. Ora, mas tem outros elétrons ali na rede. E a rede tem um potencial atrativo. Se você tentar tirar o elétron, eles te puxam de volta, como o efeito da mola, tá ligado? Como se eu puxar uma mola, ela puxa de volta. A energia que faz com que esse elétron fique preso à rede, Einstein chamou de função de trabalho, Φ. Esta é a energia que faz o elétron voltar para a rede. Então, a energia que você dá para a luz, a energia da luz, ela tem que servir para quê? Para parte romper esta função de trabalho e parte dar energia cinética para o elétron se movimentar. Energia cinética é meio de mv². Então, Einstein chega nesta equação aqui, ó. Ele fala que a energia cinética que o elétron tem, que ele tem que ter para se movimentar daqui para cá, a energia cinética, que é essa aqui, tem que ser igual à energia que a luz dá para ele, menos uma função trabalho, que é essa que prende ele à rede. Então, quem é a energia que a luz dá? Pela equação de Planck é HF, é Hν. Então, esta equação, Einstein explica que o elétron faz? Ele ganha um quantum de luz, absorve esse quantum e consegue vencer a função trabalho. E esse resultado se transforma em energia cinética. Em outras palavras, você dá aqui luz. Quanto de energia essa luz está transportando? Pela equação de Planck, HF. Pela equação de Planck, HF. Isso aqui bate no elétron. O elétron absorve esse HF. E esse HF, ou seja, o elétron ganha este HF. Só que existe uma energia contrária agindo, que é a função trabalho que prende ele à rede atômica. Isso tudo tem que se transformar em energia cinética para o elétron se movimentar. Esta é a equação de Einstein para o efeito fotoelétrico. Veja
Enquanto todos os físicos estavam desacreditando da teoria de Planck, Einstein usa a equação de Planck para explicar o efeito fotoelétrico. E mais, se a energia cinética é isso aqui, e energia cinética, lembra que energia elétrica, que a gente viu, energia elétrica, é a carga vezes o potencial. Neste caso aqui, a carga é a carga do elétron vezes o potencial V0 da placa. E isso tem que ser a energia cinética, que é calculada como meio de mv². Então, a energia cinética meio de mv² é calculada assim, ó. Logo, pela equação que o Einstein deduz no seu artigo, então ele escreve isso aqui assim, ó. E0, que é energia cinética, é HF menos φ. Então, quem é o potencial do eletrodo ali? HF sobre E menos φ sobre E. Esta é a equação de como o potencial varia. E aqui, como que o potencial varia com a frequência da luz. Lembra que o comportamento do potencial estava bem diferente. Havia uma dada frequência de luz na qual o potencial vai para zero e não emite elétrons. E isso aparentemente está na contramão da física clássica. Então, Einstein chega nessa equação, ele põe aqui, ó, o E só passar para cá dividindo, e ele faz o gráfico do potencial em função da frequência da luz. Essa equação é uma equação de primeiro grau na frequência. O expoente aqui é 1. Então, ni elevado a 1, isso aqui o potencial é uma função da frequência ni. Então, quando ele faz aqui é potencial e aqui é frequência ni, isso aqui está dando uma reta. Está dando uma reta. E aqui ele mostra claramente que nesta reta existe uma frequência de corte a partir do qual o potencial é zero, explicando este fenômeno que a física não dava conta de explicar até então. Isto aqui. Existe uma frequência no qual isso aqui cai para zero. E aí não emite nenhum elétron. Não importa qual a intensidade de luz que eu jogar. Para esta frequência, não emite elétrons. E a equação do Einstein, para o efeito fotoelétrico, prediz e está de acordo com o resultado experimental. Só que tem uma coisa. Einstein usou a equação de Planck. Se o Einstein tiver certo, ele deu conta de explicar o efeito fotoelétrico. Se ele está certo, a equação de Planck também está certa. E aquilo que estava se chamando de física quântica deve estar no caminho certo. Então, olha, nós temos um paradigma quântico agora, é um modelo. Então, em 1900, Max Planck resolve a radiação de corpo negro e ele fala que a luz é emitida em saltos pequenos, distintos, descontínuos, ou seja, pacotes de energia que ele chama de quantum. A quantidade mínima de energia que um átomo pode absorver ou emitir é o quantum. E tem a constante de Planck associada a isso. E para Planck, então a energia que os átomos trocam é uma energia descontínua. Einstein vai falar que a luz transporta uma energia de Planck, um quantum de energia, e isso consegue arrancar elétron de um material. E de tal maneira que a energia cinética que o elétron ganha é hν menos a função trabalho. Ou o potencial
do eletrodo é H sobre E ni menos φ sobre E. Veja, para a energia arrancar um elétron desse jeito, para a luz fazer isso, é como se a luz batesse no elétron. A luz tem que transferir momento linear para o elétron. E, consequentemente, energia na forma de energia cinética. Esse momento linear que o elétron ganha funciona como se fossem duas bolinhas de bilhar. Quando uma bate na outra, ela transfere energia para a outra, transfere momento linear para a outra. Então o Einstein vai falar, a luz, ela é formada de quantos de energia. E esses quantos são bem definidos, eles não são contínuos. Então, Einstein pega a ideia de Planck e usa para dar a explicação do efeito fotoelétrico. E Einstein vai falar mais. Então, a luz é como... a luz não seria uma onda assim, mas a luz seriam pacotinhos de energia de valor HF. Ó. E esses pacotinhos são quântons de energia luminosa. E somente um pacotinho de energia, como uma bolinha, consegue transferir isso para o elétron numa pancada e arrancar o elétron do material. É como se você estivesse dando uma tacada de bilhar, de sinuca, num pacotinho de luz. Esse pacotinho bate no elétron e arranca o elétron. Esses pacotinhos de energia luminosa, quantum de luz, recebeu o nome de fóton. O que é o fóton? São pacotinhos de energia luminosa, discreta de acordo com a teoria de Planck. Então é como se a luz fosse formada de partículas chamadas fótons. Partículas chamadas fótons. E elas transferem energia tal como uma partícula transfere energia numa colisão para outra. Então, a partir de agora, a luz é formada de partículas, fótons. Espera aí, mas Thomas Young não havia provado que a luz era uma onda? Sim. Agora Einstein explica o efeito fotoelétrico e diz que a luz é formada de partículas? Sim. Espera aí, então, está havendo uma confusão. É como se um feixe de luz subindo aqui fosse formado por partículas que são quanta de luz. São chamados fótons. Quando eles batem num elétron, eles colidem literalmente com o elétron, transferindo energia para o elétron, tal como duas bolinhas em colisão, uma transfere energia para a outra. E este modelo vai dar conta de explicar a natureza da luz. A luz é formada de partículas. Pera, mas quem dizia isso era Newton. Mas Christian Huygens, Robert Hooke defendiam que a luz era uma onda. Aí vem Thomas Young e prova que a luz era uma onda. Que a luz, ela sofre difração, sofre interferência, ele calcula até o comprimento da onda de luz. Como explicar agora esta questão de fótons, ou seja, partículas de luz que transferem energia e momento como se fossem bolinhas numa colisão? Einstein não soube explicar bem isso, mas ele deu um nome, ele não foi, na verdade, que deu o nome, mas esse nome foi dado. Falaram, a luz tem dois comportamentos. A luz se comporta como ondas e como partículas. A luz tem um comportamento dúbio. Se comporta como ondas e como partículas. Porém, dependendo do experimento que você faz, você detecta uma dessas facetas. Eu consigo fazer experimento detectando a luz como ondas e consigo fazer experimento detectando a luz como partículas. Então a luz não é nem formada de partículas e nem é onda. A luz é um misto
de partícula-onda, uma entidade nova, que a gente chama partícula-onda. A luz é uma partícula-onda. Ela tem característica das duas coisas ao mesmo tempo, por mais contraditórias que possam parecer. Lembra que partícula tem massa, é localizada num ponto, a onda se espalha pelo espaço, tem comprimento de onda. A luz não tem massa, mas ela pode estar localizada num ponto como uma partícula e transferir momento linear e energia. E ela é como uma onda, transfere energia e tem comprimento de onda. Então a luz é uma partícula-onda, e partícula-ondas de luz chamam-se fótons. Partículas ondas de luz chamam-se fótons. E Einstein, é ele que vai dar o pontapé inicial na física quântica, porque até então ninguém estava dando credibilidade suficiente ao Planck. Quando Einstein publica esse trabalho e mostra que ele dá conta de explicar aquele gráfico da frequência que vai para um potencial zero não emitindo nenhum elétron, não importa a intensidade da luz, e aquilo não tinha uma explicação na física clássica, e Einstein usa a equação de Planck para isso, para explicar o efeito fotoelétrico, então isso mostra que a equação de Planck deve estar no caminho correto. E aí os físicos vão testar o trabalho de Einstein e vão confirmar experimentalmente a teoria de Einstein para o efeito fotoelétrico. É graças à teoria do efeito fotoelétrico de Einstein que ele ganha o Prêmio Nobel de Física de 1921. É graças à explicação do efeito fotoelétrico e não à teoria da relatividade. Tá? Einstein, com isso, ele dá um pontapé na chamada física quântica. E agora os físicos começam a ter uma atenção maior para aquela equação de Planck. Espera só um pouquinho que travou aqui. Vamos fazer esse exercício aqui para finalizar, olha. Qual é a energia típica de um fóton de luz visível? Considere o comprimento da onda de luz visível, o comprimento médio 550 nanômetros. Então, qual é a energia típica de um fóton de luz? Com esse comprimento de onda. Comprimento de onda é 550 nanômetros. A energia pela equação de Planck é H vezes a frequência. Quem é frequência? Ora, frequência é a velocidade da luz pelo comprimento. Por quê? Porque velocidade da luz é comprimento da onda vezes a frequência. Então, a frequência é dada por isso. Então, isso aqui é frequência. C sobre lambda. HC, essa quantidade costuma aparecer bastante. Tá? Quem é H? É a constante de Planck. 6,63, 10 a menos 34 joules/segundos. C, velocidade da luz. 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Isso é constante, isso é constante. Esta quantidade é constante. E isso aqui eu vou converter em elétron-volt. Tá? Em elétron-volt. Então, convertendo isso aqui em 1 elétron-volt por 1,60 10 a menos 19, claro que a unidade é HC por lambda, então a unidade de energia por vezes comprimento é unidade de energia vezes unidade de comprimento. Quando eu faço essa conta, isso dá 1.240 elétron-volt nanômetro. É só fazer aqui. Nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então, sempre que aparecer esse HC, eu já posso usar essa quantidade pré-definida. 1.240 eletronvolt nanômetro. Então, a energia é HC sobre lambda. HC é 1.240 eletronvolt nanômetro, dividido pelo comprimento da onda, que é 550 nanômetros. Isso dá um 2,3 eletronvolt. Então, a energia de um fóton de luz visível
que tem o comprimento de onda de 550 nanômetros, a energia desse fóton vale 2,3 elétron-volts. Olha esse aqui. Qual o número de fótons da luz do luar que entram nos nossos a cada instante, não, que entram nos nossos olhos a cada instante? Depois eu corrijo aqui. Qual é o número de fótons da luz do luar que entram nos nossos olhos a cada instante? Considere a intensidade da luz do luar 3 vezes 10 a menos 4 watt por metro quadrado. Aí isso aqui é a intensidade da luz da Lua que chega a gente. Quantos fótons de luz da Lua entram no nosso olho a cada instante? Que a gente vai ter que fazer algumas suposições. Bom, a gente sabe que a energia de um fóton é 2,3 elétron-volts. Energia de um fóton de luz visível. Vimos no problema anterior. Vamos considerar a área da pupila. A pupila humana, que é o olho, você tem o olho, aqui visto de frente. A pupila é aquele furinho pretinho no meio dos olhos. A pupila, geralmente, ela tem um diâmetro aí que varia de 4 a 7 milímetros. Vamos pegar um valor médio disso, se ela é circular, pega o raio disso e calcula a área em metro quadrado. Se você fizer isso, uma pupila média tem uma área em torno de 3 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Essa é a área da pupila humana. 3 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Quem é o número de fótons? Veja, se eu pegar a intensidade da luz, que é potência por metro quadrado. Isso aqui é potência por metro quadrado. Desculpa, energia por metro quadrado. A intensidade da luz não está certo. Potência por metro quadrado. E multiplicar pela área, a área metro quadrado vai me dar potência. Então eu vou ter a potência desse sistema. Se eu dividir essa potência pela energia do meu sistema, eu vou saber quanto de energia a intensidade da luz do luar é maior com que a energia que eu estou comparando. Essa quantidade, essa proporcionalidade é proporcional ao número de fótons. Então eu posso calcular o número de fótons como sendo a intensidade vezes a área, que me dá a potência, que é energia por tempo, comparado com a energia de um fóton. Isso vai me dar a quantidade de fótons a cada segundo. Então, a potência, a intensidade, 3,10 a menos 4 watt por metro quadrado, vezes a área da pupila, que é o que entra no meu olho, 3 vezes 10 à quinta. Eu vou dividir esta conta por 1,6 10 a menos 19 joules, porque aqui eu tenho isso em elétron-volt, e divido pela energia E em elétron-volt, 2,3. Fazendo essa conta, isso vai me dar o número de fótons que entra no meu olho a cada segundo. Isso dão 2,5 vezes 10 a décima fótons por segundo. 2,5 vezes 10 a décima fótons por segundo. Tá aí. Bom, esse aqui eu vou deixar para resolver na próxima aula. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigado.